No coração da Índia antiga, durante a época do Buda, havia uma pequena vila chamada Sankasa. Esta vila era conhecida por sua simplicidade e pela comunidade unida que prosperava dentro dela. Entre seus moradores estava um jovem de bom coração chamado Sudha, que era conhecido por sua extrema generosidade e gentileza. Sudha saía de seu caminho para ajudar qualquer um que precisasse. Ele dava sua comida, roupas e até mesmo seu dinheiro para aqueles que pediam. Sua abnegação era admirada por muitos, mas também lhe trouxe dificuldades consideráveis. Apesar de suas boas intenções, Sudha frequentemente se via aproveitado por aqueles que viam sua gentileza como uma fraqueza. Um dia, enquanto Sudha trabalhava em seus campos, um grupo de viajantes se aproximou dele. Eles pareciam cansados e famintos, e sem pensar duas vezes, Sudha os convidou para sua casa. Ele lhes ofereceu comida, água e um lugar para descansar. À medida que a noite caía, os viajantes, vendo a generosidade de Sudha, exigiam cada vez mais dele. Eles pegaram seus pertences, saquearam sua casa e foram embora sem nenhuma gratidão. Sudha ficou arrasado. Apesar de sua bondade inabalável, ele se sentiu usado e desrespeitado. Buscando consolo, ele decidiu visitar o Buda, que estava residindo em um monastério próximo. Quando Sudha chegou ao monastério, ele encontrou o Buda sentado sob uma árvore Bodhi, cercado por seus discípulos. Com o coração pesado, Sudha se curvou diante do Buda e contou sua história. Grande professor, Sudha começou. Eu sempre acreditei em ser gentil e generoso, mas minha gentileza não me trouxe nada além de dor e sofrimento. As pessoas se aproveitam de mim e eu fico sem nada. O que estou fazendo de errado? O Buda ouviu com compaixão e então falou gentilmente. Sudha, gentileza e generosidade são de fato virtudes nobres, mas elas devem ser equilibradas com sabedoria. Deixe-me contar uma história que pode ajudá-lo a entender. Em um reino distante, havia um rei sábio chamado Ananda. Ele era amado por seu povo por sua justiça e generosidade. O rei Ananda tinha um lindo jardim que ele estimava profundamente. Este jardim estava cheio de flores raras, frutas e um pequeno lago com água cristalina. Um dia, um grupo de monges errantes chegou ao palácio do rei. Vendo seu estado, o rei os convidou para seu jardim e ofereceu-lhes comida e abrigo. Os monges ficaram gratos e abençoaram o rei por sua generosidade. Com o passar do tempo, mais e mais viajantes ouviram sobre a gentileza do rei e vieram buscar sua ajuda. O rei Ananda os recebeu de braços abertos. No entanto, nem todos os viajantes foram sinceros. Alguns deles começaram a tirar vantagem da generosidade do rei. Eles exigiram mais do que precisavam, destruíram o jardim e até poluíram o lago. Apesar do caos crescente, o rei Ananda continuou a ser gentil e generoso, esperando que suas ações inspirassem outros a serem bons. Mas a situação só piorou. O outrora belo jardim se transformou em um deserto desolado, e o rei ficou com nada além de arrependimento. Uma noite, um sábio visitou o reino. Vendo o estado do jardim e a angústia do rei, o sábio se aproximou do rei Ananda. Grande rei, disse o sábio, seu coração é puro e suas intenções são nobres, mas você entendeu mal a verdadeira essência da gentileza. A gentileza sem sabedoria pode levar ao sofrimento. O rei, ansioso para aprender, pediu ao sábio que explicasse melhor. O sábio sorriu e disse: a gentileza deve ser como um rio, fluindo livremente, mas com limites. Deve nutrir e dar vida, mas não deve se deixar poluir. Você deve aprender a dizer não quando necessário e proteger o que é precioso. O sábio continuou: a verdadeira gentileza é sobre equilíbrio. É sobre entender as necessidades dos outros e também cuidar de si mesmo.
Quando você dá muito sem consideração, você esgota seus próprios recursos e se prejudica. A sabedoria está em saber quando dar e quando reter. O rei Ananda percebeu seu erro. Ele começou a reconstruir seu jardim, estabelecendo limites e garantindo que apenas aqueles que realmente precisavam de ajuda a recebessem. Ele aprendeu a dizer não quando necessário. E com o tempo, o jardim floresceu novamente, tornando-se um símbolo de gentileza e sabedoria equilibradas. Quando o Buda terminou a história, ele olhou para Sudha com olhos gentis. Sudha, como o rei Ananda, você deve aprender a equilibrar sua gentileza com sabedoria. É importante ajudar os outros, mas é igualmente importante se proteger daqueles que buscam tirar vantagem de sua generosidade. Sudha ponderou sobre as palavras do Buda e perguntou: mas como posso saber quando dizer não e quando dar? O Buda respondeu: é uma questão de atenção plena e discernimento. Observe as intenções daqueles que buscam sua ajuda. A necessidade genuína é diferente da exploração. Pratique a atenção plena para entender a diferença. Use sua intuição e não tenha medo de estabelecer limites. Lembre-se, a verdadeira gentileza vem de um lugar de força e sabedoria. Sudha sentiu uma sensação de alívio tomar conta dele. Ele agradeceu ao Buda por sua orientação e retornou à sua aldeia com uma perspectiva renovada. Ele continuou a ser gentil e generoso, mas com uma sabedoria recém-descoberta que lhe permitiu proteger a si mesmo e ajudar os outros de forma mais eficaz. Nos meses seguintes, a vida de Sudha mudou significativamente. Ele ainda era generoso, mas não se deixava mais ser aproveitado. Ele ajudou aqueles que realmente precisavam e gentilmente afastou aqueles que buscavam explorar sua gentileza. Seus campos floresceram, sua casa permaneceu intacta e ele sentiu uma sensação de equilíbrio e paz que nunca havia conhecido antes. A história de Sudha se espalhou por toda a aldeia, inspirando outros a seguir seu exemplo. Os moradores aprenderam que a gentileza, quando temperada com sabedoria, pode criar uma comunidade harmoniosa e solidária. Eles começaram a praticar a generosidade consciente, garantindo que sua ajuda fosse genuína e não deslocada. Um dia, enquanto Sudha trabalhava em seus campos, ele notou um grupo familiar de viajantes se aproximando. Essas eram as mesmas pessoas que haviam se aproveitado dele antes. Desta vez, Sudha se aproximou deles com uma atitude calma e confiante. Bem-vindos, ele disse. Como posso ajudá-los hoje? Os viajantes, surpresos com a mudança de atitude de Sudha, hesitaram. Eles perceberam que não podiam mais explorar sua gentileza. Sudha, sentindo a hesitação deles, continuou: estou disposto a ajudar aqueles que estão em necessidade genuína, mas não tolerarei desonestidade ou ganância. Se vocês forem sinceros, farei o meu melhor para ajudá-los. Os viajantes, envergonhados de suas ações anteriores, confessaram seus erros e se desculparam. Sudha, vendo seu remorso genuíno, ofereceu-lhes comida e água, mas com limites claros. Ele estabeleceu limites para o que poderia fornecer e garantiu que sua gentileza não fosse tomada como garantida. Por meio dessa experiência, Sudha aprendeu que a verdadeira gentileza não é sobre dar infinitamente, mas sobre dar com sabedoria. Ele entendeu que, ao estabelecer limites, ele poderia se proteger e ainda ser útil aos outros. Sua gentileza se tornou uma fonte de força em vez de uma vulnerabilidade. Moral da história: a gentileza é uma virtude nobre, mas deve ser equilibrada com sabedoria. Ser gentil demais, sem estabelecer limites, pode levar à exploração e ao sofrimento. A verdadeira gentileza envolve entender as necessidades dos outros e, ao mesmo tempo, cuidar de si mesmo. Ao praticar a generosidade consciente e estabelecer limites claros, podemos garantir que nossa gentileza seja genuína e sustentável. Na vida,
É importante ajudar os outros, mas é igualmente importante nos proteger daqueles que buscam tirar vantagem de nossa generosidade. Ao equilibrar a gentileza com a sabedoria, podemos criar uma comunidade harmoniosa e solidária, onde todos prosperam. Obrigado por assistir. Se você achou esta história inspiradora e útil, expresse seu apoio curtindo o vídeo e deixando um comentário. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100 para me informar que você assistiu até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com sua família e amigos. Espero que tenha gostado deste conteúdo.